Fala família, como é que vocês estão? Cara, hoje é um dia muito especial e eu tô aqui entrevistando o Kaiser. E aí, mano? Kaiser, você é o recordista de pedidos do canal, sabia? É mesmo? É muito louco isso, cara. E ter essa oportunidade de conversar com você aqui, de poder mostrar um pouco do teu lado, digamos que até mais pessoal hoje, Sim. Pros meus inscritos do YouTube, é algo que eu queria há muito tempo. E eu quero te agradecer de primeira mão já por estar abrindo uma tarde inteira da tua vida. Eu sei o quanto isso é custoso, eu sei quantas pessoas sonham em estar aqui no meu lugar, trocando uma ideia com você, e eu tive essa oportunidade, graças a Deus. Então, primeiramente, obrigado. Eu que agradeço, mano, foi minha honra. Mas eu já queria colocar uma pressão em você. Cara, a primeira pergunta. O pessoal que tá vendo o vídeo ali, mandaram muitas perguntas pra mim no Instagram, porque eu postei agora. E a pergunta mais, digamos que, repetida de formas diferentes, é o seguinte. Pergunta pro Kaiser como eu, sem dinheiro algum, sem ter dinheiro, como eu posso ser bem sucedido financeiramente. Ou seja, o cara que tá vendo o vídeo, ele não tem dinheiro, ele quer ser bem sucedido. Qual que é o primeiro passo? Ele tem que acreditar e decidir. Né? Parece que é uma coisa filosófica, parece que é uma coisa também que é difícil de se fazer, ou a gente às vezes fica esperando uma receita milagrosa, uma receita de bolo milagrosa, mas na verdade ele tem que acreditar primeiro que ele merece, que ele pode, e depois decidir que eu vou ser. Então, sim, primeiro eu acredito, depois eu decido. E depois eu começo a agradecer. São 3 passinhos de receitinha de bolo fácil mesmo. Então, assim, eu acredito que eu posso, eu decido que eu vou ser próspero, que eu vou ter prosperidade, que eu vou atingir. E eu começo a agradecer como se eu já tivesse. Imediatamente isso começa a mudar como que nosso cérebro funciona. Aí começa a vir ideia, você está no meio de um banho, vem uma ideia, seu cérebro começa a criar situações para você, entendeu? Foi assim que eu conquistei quase tudo. Muitas das coisas, assim, eu segui essa mesma receita de acreditar, de decretar, de pedir, de orar, né, de pedir e depois de agradecer, mano, agradecer antecipadamente, como se já tivesse de posse daquilo. É que você já viu aquele negócio do segredo? Sim. Então, é muito tipo aquilo, só que o segredo ele coloca assim como se fosse o universo e tal, e pra mim é Deus, não é o universo. Na verdade é o universo, mas é o universo programado por Deus. Então Deus programou o universo que quando o cara fizer isso, você devolve aquilo. Então existe esse código-fonte rodando no universo. Então quando você faz, aquilo que você visualiza aqui, você atrai aqui. Você estava me contando que você visualizou o carro, né? Sim. Que você visualizou e aquilo ali, conta pra mim, tipo assim, a sensação que você teve no carro, não foi a mesma que você teve na imagem, quando você estava agradecendo? É muito engraçado, porque antes da gente gravar aqui, eu tava conversando com o Kaiser, eu vim pra falar uma coisa com o Kaiser e a gente acabou falando de outra coisa e foi... Cara, eu tô até agora aqui, pra falar bem a verdade pra vocês, eu tô até agora tremendo, emocionado com o que eu ouvi do Kaiser, mas tem um vídeo do Kaiser que ele falou, inclusive, sobre isso, sobre você declarar o que você quer, de você falar, né? Falar, olha, eu quero isso e aquilo. E eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube mostrando e declarando até publicamente, né, o carro que eu queria, o ano que eu queria, a cor que eu queria. Isso é muito importante. E Deus foi tão maravilhoso comigo que ele me deu o carro, os 2 carros que eu queria, antes da data que se vocês olharem lá, tá? Dia 31 de dezembro, e eu comprei o carro agora antes do meu aniversário. Então, assim, quando eu entrei na BMW, e é muito legal você falar isso, porque você falou assim, cara, você tem que... se visualizar lá, né? Se visualizar lá dentro, né? E eu me visualizava. E quando eu entrei na BMW, a primeira vez que eu comprei, que eu entrei, tipo, é meu, tá pago, sentei, era como se fosse surreal. Uhum. Porque o mais importante do que eu sentia não era do carro em si, era do ato. Que você tinha falado no vídeo, cara, acredita, sente o cheiro do carro. Sim, faz test drive, tem que ser. Isso, faz test drive. Quantos tem que test ser drive? específico, mano. Eu e minha esposa fomos olhar vários carros, entendeu? Tem que ser específico. E não dava às vezes, não dava a cor, não dava o preço. Tem que ser específico, exatamente. Específico. E quando deu certo, cara, eu me arrepio de falar. E por que é legal, assim, eu te fazer essa primeira pergunta e você falar isso? Porque, de repente, quem tá vendo o vídeo do outro lado tá buscando justamente por um vídeo com você, uma pílula mágica, né? Algo que ele vai tomar e, tipo, o cara é fracassado e ele vai ser um bem-sucedido do dia pra noite. E na conversa que a gente teve, eu até vou abrir um pouquinho do que a gente conversou, a gente tava falando muito sobre Deus, da importância de Deus na nossa vida. Você acredita que o cara que tá vendo o vídeo do outro lado, se ele é um cara
que ele, digamos que ele é temente a Deus, mas ele trai a esposa, ou ele é um cara que não tem honestidade em algum âmbito da vida dele, você acredita que isso realmente pode impedir esse cara de evoluir na vida? Pode, mas não só impedir ele, pode impedir ele ou a descendência. Então entenda assim que quando a gente decide deliberadamente por pecar, que isso é pecar, né, fazer alguma coisa errada assim, isso tem uma consequência. Então a gente imagina como a gente assina uma nota promissória. Então assinando uma nota promissória, eu fui desonesto. Quer dizer que dá o direito de o mundo ser desonesto comigo, ou com os meus filhos, ou com os meus netos, ou com os meus bisnetos. É isso que está escrito na palavra. Visitaria a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Só que o inimigo, o diabo, ele é esperto. Às vezes ele fala assim, mano, esse cara já está lascado, eu vou segurar essa nota promissória para na hora que vier o filho. Porque daí eu vou machucar ele mais quando eu usar essa nota promissória no filho. Então aí ele guarda aquilo para vir depois. Então haverá consequência, tá? A Bíblia diz assim, maldição sem causa não se cumpre. Então tem uma consequência. Quando alguém fala qualquer coisa pra mim, o cara fala assim, mano, eu fui roubado, roubaram não sei o que de mim. Eu já penso assim no meu subconsciente, mano, esse cara não deve pagar imposto. Esse cara deve ter acontecido alguma coisa assim. Porque não tem como ter uma maldição sem uma legalidade. Então, assim, tem que haver uma legalidade. Deus é tão justo que ele é justo até com o diabo, mano. Uma frase que os religiosos odeiam que eu falo é essa, que tipo assim, Deus é tão justo que ele é justo até com o diabo. Tá claro lá o que pode, o que não pode, tá ali o manual do fabricante, tá tudo expresso ali. E ali, mano, tem todas as coisas boas e as coisas ruins também, né? Então, uma das coisas que até tem a ver com a sua primeira pergunta, tipo assim, a Bíblia diz assim, que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu ao homem. Quem manda aqui é o homem. Olha que doideira. Então, assim, um espírito sem corpo aqui é ilegal. Então, a sua autoridade aqui ela é maior do que uma autoridade de muito espírito. Então, assim, você consegue exercer essa autoridade ao declarar, ao falar, né? Então, assim, primeiro você pensa, depois você fala e daí depois você vai criar a ação. Se você não tivesse gravado o vídeo, talvez você teria desistido do seu sonho. Quando você declara publicamente aquilo, você começa a ter uma vergonha por não realizar o sonho. Então você está disposto a ir um pouquinho a mais daquilo que você realmente estava disposto. Tudo isso por causa de um negócio que você fez um ato. Uma prova social, né? Você fez um ato, você declarou. Mano, aquilo que você declara, ele se torna realidade. É o poder. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na boca, está na língua, então está na palavra. Então a pessoa liberou a palavra. Tudo que existe por causa da palavra. Então isso é muito profundo, a gente conseguiria falar muito tempo sobre isso também. Mas contextualizando nisso, com isso que eu acabei de falar com você, maldição sem causa não se cumpre. O que quer dizer? Que se a pessoa faz algo assim, ela vai colher o fruto, e talvez ela não colha, mas vai ficar uma legalidade para que os filhos colham. E essa legalidade, geralmente ela vai ser usada no pior momento para nós, no melhor momento para aquele que quer ferrar a gente, que quer atrapalhar tudo, entendeu? Inclusive, deixa eu até entrar nesse ponto, porque o que acontece? Muitas das pessoas que vêm até mim, eles falam, Fialho, eu não consigo ter sucesso porque eu não tenho oportunidade, ou porque meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. Bullshit. E eu acredito que ninguém tem uma família perfeita, todos nós temos problemas familiares. O pessoal que acompanha meu trabalho sabe, eu perdi minha mãe muito cedo e eu não tenho uma relação com meu pai que eu gostaria de ter. Eu amo ele, inclusive, pai, se você estiver vendo esse vídeo, você é incrível, eu te amo muito. Mas você acha que, por exemplo, o cara que está vendo o vídeo, às vezes o que está impedindo ele de ter sucesso é justamente o que a gente estava falando antes, é o perdoar, porque é difícil perdoar. É difícil. Na verdade não é que é difícil, é que as pessoas não entendem o que é perdoar. Muitas pessoas pensam que o perdão é você sentir amor por alguém que te feriu. Isso não é perdão, isso não tem nada a ver com perdão, é diferente. As pessoas pensam que perdão aquilo não me causa dor mais, eu não sofro mais com aquela história, então agora eu perdoei. Também não é perdão. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar e depois o perdão acontece. Ele não acontece antes da decisão. Então primeiro eu decido fazer e depois eu faço. Como tudo, mano, começa aqui. Começa dentro da nossa mente. Então a gente decide e depois a gente faz. Então assim, a pessoa decide, eu decido perdoar alguém. E daí quando eu decido perdoar, eu não sinto perdão. Mas eu decido perdoar de novo. Mas eu continuo não sentindo perdão, continuo sentindo ódio, continuo sentindo raiva. Mas eu decido perdoar de novo. Aí eu decido perdoar. E talvez seja necessário decidir perdoar 1000 vezes antes de eu começar a sentir uma gota de perdão. Mas é uma decisão. Quando a gente toma a decisão, a gente não só
abre áreas extraordinárias na nossa vida, como a gente libera, na verdade, aquelas pessoas também. Então, como que eu faço para mim, para quando eu tenho dificuldade de perdoar alguém, eu começo a orar pelaquela pessoa. Então, mano, pensa assim, o cara tá me fazendo mal, mano, o cara tá me atacando, tá me falando... Aí eu começo aí eu primeiro falo assim, eu te perdoo, né? Eu falo assim, só que eu não tô sentindo perdão, mano, eu tô bravo, eu tô bolado, né? Eu tô pé da vida. Aí eu falo assim, eu te perdoo. Aí eu te perdoo, te perdoo. Aí eu começo a orar, pai, perdoa ele também. Eu começo a pedir, Deus perdoa ele também. Perdoa ele pelo que ele tá fazendo contra mim. Ele não sabe que ele tá indo contra um filho seu, não. Ele não sabe disso, perdoa ele. Não deixa vir sobre ele as consequências disso que ele está fazendo isso contra mim, não. Eu abro mão dessa justiça. Perdoa ele, pai, por favor. Assim como você me perdoou das coisas erradas que eu fiz, perdoa ele também. E aí eu começo a pedir perdão a Deus pela pessoa. E daí automaticamente não tem como eu sentir raiva mais da pessoa. Entendi. Não consigo, tipo assim, ela se exclui ali dentro. Então, e eu vou falar, isso é libertador, mano, porque reter o perdão, ou seja, não perdoar, é como a gente tomar o veneno e esperar que faça mal pra outra pessoa. Não faz, mano, só faz mal pra gente. A única pessoa que se lasca com não dar o perdão é quem não deu o perdão. A pessoa lá que te fez mal, às vezes ela nem sabe, ela nem lembra que te fez mal. Não tem aquele famoso ditado, né? Quem bate... Às vezes até morreu já, né? Às vezes até morreu, mano. Esse é um ponto bem interessante, você falou. Às vezes até morreu e a pessoa tá lá amargurada. E é o que eu sempre falo, se você não se curar daquele que te feriu, já te comentei contigo, você vai acabar sangrando em cima de quem não te feriu, quem não tem nada a ver. E você acaba sangrando em cima dos seus filhos, acaba sangrando em cima da sua esposa, acaba sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver com aquela parada. Então, assim, é muito comum, né? O marido, às vezes, alguém faz alguma coisa com ele, ele desconta na mulher. A mulher, alguém faz alguma coisa com ela, desconta no marido. E isso é por quê? Porque ela reteve aquele negócio. E é um presente, mano. Eu posso chegar pra você e falar, mano, tá aqui um presente. Você não precisa pegar. Você tá entendendo? Tô te dando uma coisa ruim, você não tem necessidade de pegar. Você pega o que você quiser. Então, quando alguém faz um mal pra você, você pega aquele mal quando você decide não perdoar. Não, eu não vou perdoar, mano. Então agora esse mal é meu. Aí aquele mal vai fazer mal a mim. Se eu falar assim, você me fez mal. Tudo bem. Eu abro mão do mal que você me fez. Mas não tem como aquilo fazer mal pra mim, você tá entendendo? Claro. E muda bastante, assim, Isso muda muito, até uma questão até de energia, acredito eu, porque é como se tivesse um peso das costas da gente. Demais. Né? Bom, enfim, tinha duas mães, né? A biológica e a minha mãe que me criou. A minha mãe que me criou, eu perdi ela com 15 anos, e ela era uma mulher incrível. Já a minha mãe biológica, a gente tinha muita dificuldade de relacionamento. E eu sentia que eu levava isso pra minha vida, e teve uma determinada época que eu tive que puxar a frente, digamos, e mandar uma mensagem pra ela, pedir perdão, conversar com ela, mesmo eu achando que, na verdade, eu não estava errado. Quem é luz cede primeiro, mano. Hã? Quem é luz cede primeiro. Uma frase que o meu pastor fala sempre, assim... E a minha esposa usa isso também, ela fala comigo, né? Tipo assim, sabe quando você treta com a mulher e tal? Sim. Discute, todo marido, mulher faz isso, né? E aí a minha esposa fala assim, quem é luz cede primeiro. É tipo assim, pede desculpa você, mesmo que eu esteja errado, peça você desculpa. E é isso aí que você tá falando. Quem é luz cede primeiro. Entendeu? Então se você cedeu, se você vai na frente, você puxou, você foi lá e arrancou dela, né? Pois é, eu mandei mensagem pra ela e o mais louco de tudo é que poucos dias depois ela veio a falecer e ela não tinha doença nenhuma. E eu senti, no momento que eu soube do falecimento dela, eu senti, claro, uma coisa ruim, mas eu senti também como se fosse uma libertação, porque eu pensei, cara, e se eu não tivesse falado com ela? Se ela não tivesse ouvido a minha fardo, boca, né? Talvez eu estivesse carregando um fardo até hoje, né? Então, de repente, você que tá vendo esse vídeo, cara, aproveitar esse momento aqui, de repente você tá brigado com seu pai, com a sua mãe, sua esposa, seu irmão, não sei, com seu amigo. Não importa quem. Para esse vídeo agora e manda uma mensagem pra essa pessoa. Diz pra ela o quanto ela é importante pra você, pede perdão. Não importa quem tá certo, importa que você seja feliz. Quem é luz cede primeiro, né? Uma oportunidade pra ser luz, né? A Bíblia diz assim que se você estiver indo fazer uma oferta a Deus, se você estiver a entregar um sacrifício para Deus e no caminho você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, que é para você largar a oferta que você ia fazer para Deus e corrigir com seu irmão e depois você entregar o presente para Deus. Olha que doideira. Então assim, a importância disso que você acabou de falar, que realmente assim, quem é luz cede primeiro, vai lá e cede primeiro. Vai ver o bem que faz um bem absurdo, né, mano? Faz um bem extraordinário. E não gera... Imaginou, se você não tivesse liberado perdão, sua mãe tivesse falecido do mesmo jeito que faleceu, hoje você estaria talvez com a culpa gigantesca nas costas. Poxa, eu poderia ter perdoado ela. O que me custaria eu ter perdoado ela?
Entendeu? É verdade. Na verdade, da forma como você colocou, eu até entendi hoje até de uma forma diferente. Porque quando a gente perdoa uma outra pessoa, é mais sobre nós mesmos do que sobre aquela egoísmo, pessoa. mano. É um egoísmo. Né? É egoísmo. É um egoísmo. A coisa mais egoísta que você pode fazer por alguém é perdoar ela. Porque você tá se libertando. Você abre mão da justiça. Você tá entendendo? Tipo assim, mano, você me fez mal, eu tenho direito a te fazer mal também. Né? Mas eu abro mão dela. É um pagamento, é o egoísmo, tipo assim, é egoísmo. Você faz por você, você não faz pela pessoa. Sim. O perdão, o massa do perdão é isso. Você perdoa porque você tá pensando em você, porque você tá pensando nela, não. Caraca, realmente, cada minuto de conversa com o Kaiser aqui principalmente pra mim, que sou novato ainda, digamos que no como é que eu posso chamar? Como é que a gente pode falar isso? Novato no Espírito Santo? Novato digamos, na área espiritual, né? Espírito Santo, conhecendo. Isso porque eu acredito que Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos. Inclusive, acredito que foi ele que me trouxe aqui hoje. Nós falamos sobre isso. E até vou contar uma coisa que eu nunca contei. Muitas pessoas perguntam por que eu tenho iluminado tatuado aqui nas costas. E há um tempo atrás, quando eu parei de cantar, bem naquela época eu tive um sonho. E nesse sonho, tava o Kaiser, olha que doideira. E eu mal conhecia o trabalho do Kaiser. Então, tipo assim, ele não era ainda um ídolo, uma referência. Ele era um profissional da área que eu admirava. E no meu sonho, a gente estava dentro de um estádio de futebol cheio de gente. E tava aparecendo e você me chamou. E eu entrei. Quando eu entrei, os holofotes ligaram nas minhas costas. Eu só lembro que eu levantei as mãos, eu senti e passou assim a câmera nas minhas costas, aqui no meu pescoço, escrito iluminado. E, cara, eu arrepio toda vez que eu falo. Por quê? Eu acordei daquilo e eu senti uma energia tão boa, uma coisa tão incrível. Eu não sei explicar, cara. Eu queria poder explicar pra vocês aqui por vídeo. Eu não posso dizer que é Deus, porque eu não posso provar, mas eu adoraria provar, porque eu sinto como se fosse. É como se fosse uma voz, uma experiência, é algo certeza, né? Que não é uma certeza, sabe? E aí eu fui pro meu tatuador e falei, cara, aconteceu isso e isso. Ele não faz, que é de Deus. Pro meu tatuador, não faz, cara, isso é coisa de Deus. Daí hoje eu tô aqui conversando com você, né? E contando essa história pra você que tá vendo esse vídeo. Por quê? Às vezes, de repente, você tá vendo o vídeo e você reclama, como eu falei, eu não tenho oportunidade. Ou, de repente, meu pai não me dá um carro, não me dá um dinheiro pra investir em alguma coisa. E às vezes você tem algum problema familiar, assim como o Kaiser falou, e você não consegue se liberar, perdoar, né? Sim. E isso impede. Agora, se imagina que nem o Kaiser falou, você multiplica isso não só pela tua vida, mas pela vida do teu filho, neto, Bisneto. às vezes um parente, um irmão. Sim. Né? É como se fosse uma maldição. Uma maldição, né? É uma maldição. Então é uma maldição e tipo, ela tem direito de ir até a terceira e quarta geração, né? É uma maldição. Isso é lei, tem né? na Bíblia. Tá na Bíblia. Livro de Êxodo, 20º capítulo. Visitarei a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, tipo assim, o pai fez... Então, por isso que, tipo assim, é muito comum você ver os filhos repetindo os atos dos pais, mesmo não aprovando. Então, assim, às vezes um filho, ele tem um pai alcoólatra, ele sempre foi contra aquilo, e daí, quando ele cresce, ele acaba sendo alcoólatra também. Mas não é uma autorização que já tem para poder continuar fazendo aquilo ali. E aí isso vai repetindo as histórias. Essas histórias vão se repetindo até que alguém vem e corte esse vínculo, corte essa herança, né, que é uma maldição hereditária que chama. Então, assim, que alguém vem e corta essa herança. E quando alguém vem e corta essa herança, aí cessa para ali e para baixo. Então, pensa assim, um jeito mais simples de explicar. E isso até você vai entender. Imagina assim, se eu pego uma maçã e chego você, mano, tá uma maçã. Que árvore que vem isso aqui? Você fala, uma maceira. Aí você te dá uma laranja, assim, vem de uma laranjeira. Da mesma forma, eu consigo hoje, quando eu vejo certas maldições, porque eu estudei bastante sobre isso, eu consigo, pela maldição, saber qual é a árvore que veio. Então, às vezes, uma pessoa chega pra mim e fala assim, a pessoa não consegue prosperar de jeito nenhum. A pessoa é um gênio, mano, tem tudo pra dar certo financeiramente, mas não prospera. Aí eu já sei, isso é um fruto. Esse é o fruto, essa é a maldição. Só que esse fruto vem de uma árvore. Qual árvore que é? Normalmente é que os antepassados, os pais, os avós, os bisavós, mexeram com tomar bens das pessoas ilícitos. Era muito comum tomar as terras das pessoas. Era muito comum agiotagem com juros altíssimos. Então, assim, tomar bens de pessoas inocentes. Isso gera uma maldição e essa maldição vem sobre os filhos. E os filhos não têm direito a prosperar financeiramente. Então, é como se o dinheiro caísse na mão da pessoa, mas caísse assim, ó, com as mãos abertas. Não para.
Então, quando alguém vem contar isso pra mim, é uma maçã. Eu sei que a maçã veio da macieira. Aí eu ensino a pessoa como que ela corta a raiz daquela macieira, porque se eu pego um pé de maçã e eu arranco a maçã dele, aquele pé vai parar de dar maçã? Não, ele vai continuar produzindo maçã. Depois de um tempo vai dar de novo. Mas se eu cortar a raiz dele, mesmo que tenha maçã no pé, ela vai, eventualmente, em algum momento, morrer. Entendeu? Então, assim, o segredo é cortar a raiz da maldição. Então, quando a gente descobre, quando tem esses ciclos viciosos que vão se repetindo, é importante alguém vir e cortar a raiz ali, cortar aquele ciclo vicioso. Aí para tudo aquilo ali, para sempre, né? Para sempre, assim, para aquelas próximas gerações. Deixa eu te perguntar. De maneira prática, é mais ou menos o que você fez comigo hoje? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos um mapeamento espiritual. É alguém que chega para você e de repente abre teus olhos para uma nova oportunidade, possibilidade, algo que você não via antes? Ou você diz espiritual mesmo? Qual que é a pergunta? Isso acontece espiritualmente ou você acredita que alguém pode chegar na vida da pessoa e mostrar esse caminho? Então, o que a gente fez hoje foi tipo mostrar o problema. O caminho é o dever de casa que eu falei com você. Que ia ter um dever de casa, que você ia ter que fazer com a Duda e tal. Quando você fizer o dever de casa, aí você mesmo vai cortar a raiz, entendeu? Você mesmo vai cortar a raiz de todas as árvores que não tá dando o fruto que você gosta. Então você vai olhar para sua vida e falar assim, mano, eu não curto esse fruto. Eu não curto esse fruto aqui eu também não quero mais. Por que eu tenho esses frutos? Aí você vai entender o porquê que você tem aqueles frutos. E aí você vai poder cortar aquelas raízes você mesmo, sua esposa. E corta e aqueles frutos não vai mais acontecer, entendeu? Eles não vão mais se repetir. Deixa eu dar um exemplo bem prático disso aqui nesse vídeo, e eu acho que vai ficar legal a gente falar sobre isso. Você, durante um tempo, e até tem um vídeo no YouTube seu que fala isso, você falou que trabalhava, que fazia muito anúncios em site pornô. Em site pornográfico, né? E você, depois de um tempo, parou de fazer isso. É mais ou menos, esse seria um exemplo de uma atitude como essa? Não. Não? Não, porque isso aí foi algo assim, pessoal meu com Deus, que foi o quê? Eu fazia algo que eu entendi que não agradava a Deus, e aí primeiro eu parei com tudo, abandonei tudo, e eu comecei a passar fome. Aí eu falei, Deus, a única coisa que eu sei fazer é mexer com pornografia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer com pornografia, até o Senhor me dar um negócio que não desonra o seu nome, mas por favor me dá rápido, porque eu não quero mais fazer isso. Mano, foi questão de um mês. Foi uma conversa muito... mano, foi questão de um mês, mesmo. Mano. Mas é assim que tem que conversar com ele, mano, ele é irmão. Aí foi questão de um mês, 2 meses, ele me deu a cápsula. E aí eu peguei e falei, ok, agora eu vou parar com isso tudo aqui de pornografia. E eu era o maior comprador de publicidade adulta do Brasil. Então eu parei de comprar publicidade adulta quando ele me deu aquilo que eu pedi, ele me deu. Então assim, só que isso aí impede de que os meus filhos tenham herança de promiscuidade. Não que, não é eu cortando uma de cima, entendeu? Entendi. Isso era uma que eu estava plantando. Então eu estava cometendo o pecado, e por eu estar cometendo o pecado, eu estava gerando a herança nos meus filhos. Qual a herança? A herança possivelmente promiscuidade. Promiscuidade, para quem não conhece a palavra, adultério, putaria, essas coisas tudo é promiscuidade. Então assim, eu estava gerando esse tipo de árvore, eu estava plantando essa árvore ia vir dar fruto, talvez na minha vida, talvez na vida dos meus filhos. Então quando eu entendi que eu estava gerando essa árvore, eu já fui e arranquei ela fora. E esse foi um processo. Só que na maioria das vezes não é a árvore que eu plantei, é a árvore que meu pai e minha mãe plantou, que meus avós plantaram, e aí a gente consegue também, que é o que a gente estava falando, sobre cortar essas também. Então você tem as duas, o que você citou de exemplo é cortar de uma que eu já estou plantando. Entendeu? Então assim, eu tô fazendo uma coisa, isso aqui eu creio que não agrada a Deus. Mano, eu já vou cortar isso aqui. Aí eu tô cortando uma plantação, uma árvore que eu estava plantando. Mas tem árvore que já está plantada na minha vida, entendeu? Tem herança que já, nesse simbolismo assim de árvore. Claro. E eu queria te fazer uma pergunta bem legal também. Eu tenho certeza, e é legal de estar aqui na tua frente perguntando isso, Kaiser, porque as pessoas que olham o vídeo do outro lado, eles sempre acham que o Kaiser tem sucesso, ou o Fialho, ou o fulano, porque eles são super-heróis. Não, tipo, o cara é super-humano, ele... Enfim. Quando foi a primeira vez que você teve, assim, um grande baque na tua vida? Tipo assim, a maior decepção, ou faliu um negócio, aquilo que você pensou em desistir. E o que te fez não desistir? Então, para mim, a primeira vez não foi o de negócio quebrado, nem nada disso, não. Foi... Eu tive bastante problema com meu pai e com a minha mãe, né? Então, assim, a minha infância foi bem complexa, né? Tenho testemunho, depois você dá uma olhadinha.
Então, assim, tinha uma história muito complexa. Meu pai era rico, né? Eles moravam numa mansão, ele, a minha madrasta, o meu irmão, e eu morava na garagem da padaria, porque eu não podia morar na mansão com eles, né? Então eles tinham uma padaria, eu morava na garagem da padaria. E por vezes eu dormi na rua, eu passei necessidade, filho de um cara ricão e tudo mais, porque minha madrasta não gostava de mim. E aí um dia meu pai veio e ele, tipo assim, mano, acho que ele tava endemoniado, sei lá, ele pegou, tava dormindo assim na garagem, ele pegou e jogou tudo no chão e quebrou os negócios, tudo da cama que eu tava dormindo, e começou a me amaldiçoar, vagabundo, você vai ser mendigo, você nunca vai ser ninguém na vida, e começou a me xingar, me xingar, me xingar. Eu lembro que eu levantei e falei assim, olha, eu não sei por que você me odeia tanto, mas você nunca mais vai me ver. Aí eu saí andando, fui até a casa do meu avô, que eu tinha sido criado pelo meu avô, e no meio do caminho tinha uma ponte, né, e eu parei naquela ponte e eu ia tirar minha vida, eu ia me matar naquela ponte. Então assim, eu ficava assim, eu ouvia uma voz, falava assim, pula aqui no meio das pedras aqui, que vai ser rapidinho, você não vai... e tal. E o que impediu, que foi a sua pergunta, foi o temor do Senhor. Foi o negócio de tipo assim, isso vai entristecer Deus, ou isso vai deixar Deus bravo. Na verdade, na época era deixar Deus bravo. Hoje eu vejo como Deus triste. Na época eu tinha uma visão de Deus como se ele fosse um carrasco. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha acho que 14 anos de idade. Caraca, mas você já tinha essa consciência com 13, 14 anos. 13, 14 anos de idade. Mano, mas minha história foi muito louca, mano. Pra você ter ideia, eu fui viciado em pornografia durante 13 anos, tá? A minha mãe, tipo, nos Estados Unidos, a minha mãe, ela transava com os caras na minha frente, e saía e ficava dias fora e deixava passando filme pornô. Então eu fui introduzido à pornografia tipo com 9, 10 anos de idade, né? E aí eu fui viciado em pornografia durante muito, muito tempo mesmo. Então assim, foi toda uma complexidade assim da infância que as pessoas não entendem, né? É muito que você pegou o livro agora, você vai dar uma chocada com as coisas que estão lá. Então assim, tem toda uma complexidade. Eu falo muito abertamente sobre tudo, porque eu entendo que as minhas feridas, elas libertam as pessoas que estão com aqueles machucados. Então assim, as minhas feridas curadas, saradas, elas conseguem curar as pessoas que estão passando por aquilo e pensam assim, mano, não tem jeito pra mim, sabe? Então assim, eu não tinha onde ir mais, então eu já teve esses momentos. Questão de quebrar financeiro, quebrei 3 vezes, mas nenhuma dessas, não foi a mesma coisa, sabe? Tipo assim, a primeira vez que eu quebrei financeiro eu entendi, a segunda vez eu pensei em me matar, dei uma revoltada com Deus e tal, e eu tive uma experiência muito massa com Deus, que tipo, eu tinha 5 sócios, os 5 sócios me roubaram, me passaram a perna, e eu fiquei sem nada, e os 5 sócios não gostavam de Deus, e eu amava Deus, e eu falei, Deus, mas como que você pode ser Deus se o único que gosta do Senhor é eu, e eu me lasquei, os caras tá tudo bem, e eu falei, quer saber, você não existe não, eu falei com a minha esposa que eu ia comprar cigarro, entrei no carro e ia tirar a vida, mano, aí no meio do caminho, não, antes de eu sair, meu telefone tocou, e a pessoa me ligou falando, o Espírito Santo tá me incomodando pra eu te ligar desde cedo, e falou que se eu não te ligasse agora, ele ia me cobrar a sua vida, eu não aceito que ele me cobre não. Aí Deus começou a falar comigo, através dessa pessoa, era uma mulher. Aí a pessoa me bateu, mano, a pessoa falou assim, você não enxerga além da curva, seus olhos são limitados, você não consegue ver o que eu consigo ver, né, tipo assim, você só consegue ver X metros à sua frente, mas eu vejo a estrada inteira. Então assim, o que eu fiz eles te roubarem, eu fiz eles tirarem o negócio, então assim, foi muito assim, de Deus mesmo, aí eu, entendi, voltei pra dentro de casa, nem saí pra comprar cigarro, mas assim, fumei durante 12 anos, entendeu, fui viciado em pornografia por 13 anos, minha história é muito louca, mano, eu sou improvável, sabe, sou improvável, então quando alguém pensa assim, tudo que eu tenho hoje de patrimônio, veio de nós começamos com R$500, então, assim, veio de investimento de 500 reais. Então, qual é a desculpa de, eu não tenho meu pai e a minha mãe que me apoia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Não, isso é desculpa. Só tem como ter duas coisas, ou desculpa ou resultado. Não tem como ter os dois, mano. É impossível você ter desculpa e resultado. Então, ou a pessoa vai dar desculpa ou ela vai dar resultado. Eu escolhi dar resultado. Então, não tinha desculpa nenhuma. A minha esposa, eu lembro quando eu estava trabalhando em cima de criar a cápsula, criar tudo, eu falava com a minha esposa assim, isso aqui vai me dar R$30 mil por mês. Ela tava gargalhada, mano. Meu pai tava gargalhado, todo mundo tava gargalhado. Você tá te zoando, mano. Você vai dar 30 mil por mês? Não deu 30 mil por mês, deu 30 mil por hora, deu 30 mil por minuto. E foi só crescendo. Mas assim, era aquele negócio assim, mano, ninguém acreditava em mim. E é isso que eu gosto de deixar bem claro pra todo mundo que tá assistindo, é que ninguém precisa acreditar no você, mano. Ninguém, mano. Ninguém. A única pessoa que precisa acreditar na gente é a gente. Porque e não tem que ficar triste com a nossa família por eles não acreditar na gente. Eles estão tentando nos proteger. Porque eles foram ensinados que
Segurança, você estar bem é você prestar um concurso público, é você estudar, passar na faculdade, prestar um concurso público e trabalhar para o governo. É ser juiz, é ser promotor, é ser médico. É isso que eles foram ensinados como segurança. Então, quando você vira para alguém e fala assim, mano, eu vou ser cantor, eu vou ser empresário, eu vou ser não sei o quê. Não é que eles não te amam, não é que eles não acreditam em você, é que naquilo que eles acreditam, eles não conseguem ver aquilo dando certo. Então não é que eles estão duvidando de você, eles não estão acreditando neles mesmos. Então assim, o que separa o louco do gênio? O resultado. Se eu não tivesse um jato, eu só seria um retardado falando tudo que eu estou falando. Se eu não tivesse a Lamborghini que a gente foi almoçar, tudo que eu falei para você teria algum crédito? Não teria crédito. O que separa o louco do gênio é o resultado. Então assim, a gente tem que estar preocupado com o quê? Dar resultado. As pessoas pensam assim, por que eu não respondo, hate, não respondo nada disso? Porque o meu resultado é a melhor resposta, mano. Não tem resposta melhor. Não tem. Resultado cala a boca de qualquer hater, né? Mano, o resultado. Quanto a fatos, não há argumento. Então, assim, mano, é igual no começo, quando eu comecei a ganhar... Eu moro numa cidade do interior, mano, cidade pequena. Quando eu comecei a ganhar muito dinheiro na minha cidade, a pessoa fala que você tá fazendo coisa errada. Né? Lógico, é sempre assim. Não, tá mexendo com droga, tá fazendo alguma coisa errada, não sei o quê. E passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos. Aí o próprio pessoal que falava mal começou a falar assim, não, ninguém faz coisa errada por tanto tempo e continua crescendo. Entendeu? Porque até a coisa errada, você quer manter debaixo dos panos. E a minha vida é um livrão aberto, mano. Eu sou uma pessoa completamente pública. Tanto é que eu ando comigo gravando eu 24 horas por dia, você viu aí. A gente foi comer hoje no restaurante, ele levou o filmmaker junto, o pessoal parava ele, parabenizava. E você viu eu criando conteúdo? Eu não fico criando conteúdo. O dia acontece normal, mano. Se for pra sair vídeo, legal. Se não sair vídeo, legal também. Não é obrigação. Então, assim, isso pra mim o que eu faço hoje no Instagram, no YouTube e tudo mais, é uma permissão das pessoas entrarem na minha vida. Não é uma permissão minha de entrar na vida delas, entendeu? Então, tipo assim, eu não sou criador de conteúdo, eu não sou influenciador digital. Apesar que sou também. Mas não é essa a minha principal função. Eu sou empresário, tenho X empresas, tenho mais de 700 funcionários, tenho um monte de responsabilidades e essas são as minhas prioridades. E eu gosto de documentar esses processos, 2 motivos. 1, para que eu veja no futuro, e 2, para que inspire outras pessoas. Então, assim, é muito legal. Eu vi um dia uma mulher mandou um vídeo para mim do marido dela, filmando o marido dela de escondido, assim. O marido dela tava vendo um vídeo meu, e aí ela filmando o marido dela, assim, o marido dela contando uns cheques, uns trem assim. Aí ela falou assim, vambora, amor. Aí ele, não, tá doido? Aí ela falou assim, vambora, você sempre vai embora todo dia 4 horas. Não. Aí o cara pausa o vídeo assim, tá doido? Esse cara aqui, multimilionário, ela tem não sei o que, tem não sei o que. O cara ele trabalha de 4h30 da manhã até 10 horas da noite. Eu posso parar agora, não, você tá entendendo? Então eu acho que essa é a razão de verdade de eu compartilhar a minha vida, para que outras pessoas vejam que você não precisa de ninguém te apoiar, você não precisa de nada disso, que só precisa você acreditar e pagar o preço, mano, fazer sua parte. Que é o que eu fiz, né? Não tem desculpa, mano. Eu estudei até a 7ª série. Então, assim, eu não tenho escolaridade, eu sou autodidata, eu falo 3 idiomas, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho uma fábrica de uma das minhas indústrias, precisou de uma máquina, eu falei, mano, comprei a máquina em São Paulo, a máquina veio com problema. Eu fui, estudei 3 dias e montei a máquina, eu mesmo. Automação pneumática industrial, eu não sabia nem o que era isso, você tá entendendo? Eu estudei e montei. Ah, mano, decidi recente agora aprender a pilotar avião, eu estudei 3 dias, 4 dias, e já estou pilotando simulador, daqui a pouco eu estou saindo do meu brevet. Então, a nossa mente é que cria as limitações para nós mesmos, sabe? É só nós, mano. É só nós, é só isso. Assim, quando a gente entende que o único inimigo que o fialho tem é o fialho, a única pessoa que você tem que vencer é você, que você não pode comparar o seu capítulo 10 com o meu capítulo 50, porque, mano, o seu capítulo 10 é muito mais top do que o meu capítulo 10. Você pegou meu livro, imagina assim, aí você tem o meu livro e o seu livro, e esse é um erro que todo mundo faz. A gente fica comparando o nosso capítulo 3 com o capítulo 30 da pessoa. Só que a gente não leu o capítulo 3 da pessoa. E a gente não tem que ficar fazendo isso, tem que comparar nós com nós mesmos. Então eu comparo o meu capítulo 3 com o meu capítulo 1. Mano, eu olho pra mim há 3 meses atrás, eu melhorei? Bacana, tô no caminho certo. Não melhorei? Corrijo, pronto. Não tem que ficar comparando um com o outro, nem nada disso. Isso é muito bom ouvir de você, Kaiser, porque nesses 6 meses que eu estou trabalhando no marketing, eu costumo dizer uma coisa, a gente conhece as pessoas de verdade quando a câmera está desligada. Sim. Né? E a maior parte do tempo hoje, o Kaiser me recebeu aqui na empresa dele,
a câmera estava desligada. Sim. E eu pude conhecer o Kaiser de verdade, eu posso dizer para vocês. Esse cara que vocês veem nos vídeos, ele não é o Kaiser de verdade, viu? O Kaiser de verdade é muito mais legal. E pra gente finalizar esse vídeo, irmão, eu queria te fazer 2 perguntas bem rápidas e práticas. A primeira é sobre marketing. O cara que tá vendo esse vídeo, ele quer lançar um produto, vamos supor, a cápsula, ele quer lançar um encapsulado. Certo. Mas ele não sabe o que ele vai produzir. Ele tem até, de repente, o dinheiro, ele tem o dinheiro para investir, mas ele não sabe. Como que ele faz para descobrir algo que ele tenha, como é que eu posso falar? Prazer em fazer. A maioria dos nossos clientes, dos clientes da cápsula, eles não chegam sabendo qual produto que eles querem fazer. Eles chegam querendo ganhar dinheiro. E aí a gente passa para eles, olha, esse é o mercado, é assim que funciona, esses são os nichos que são considerados as dores, esse aqui é mais fácil do que esse, essa é maior do que essa, só que por ser maior também é mais difícil. Esse aqui é um nicho microscópico, pouquíssimas pessoas explorando. Só que, por exemplo, esse nicho aqui, por exemplo, alguns anos atrás, eu lembro que eu, nessa apresentação, eu falei, mano, esse aqui é a pessoa que escolhe. A gente não toma decisão por ela. Porque senão a pessoa depois fala assim, ah, foi você que escolheu. Não, você escolhe. Aí, por exemplo, tem um cara que quis trabalhar com menopausa. É um nicho desse tamanhozinho. Só que não tinha ninguém trabalhando. Daqui a pouco eu tava ganhando 500 mil por mês trabalhando com menopausa. Aí, num evento nosso, ele chegou no meio, tinha um monte de gente assim no instante, ele chegou no meio, pegou o produto dele e falou assim, ó, eu montei esse produto aqui, tô ganhando 500 mil reais por mês. Na outra semana tinha 50 produtos igual. Então foi ele mesmo que gerou a concorrência dele. Mas assim, a pessoa escolhe. Mas primeiro ela chega querendo ganhar dinheiro. É só Quer isso. dizer que no caso, então, o cara que ele quer montar um encapsulado, ele chega aqui com você e quando ele contrata, incluso Ele ganha uma nisso, consultoria e tudo mais. ganha uma consultoria de Isso. mercado ainda. A gente ensina a pessoa a trabalhar. Então, tipo assim, a pessoa ela vem querendo ganhar dinheiro. Ela não, na maioria das vezes, ela não vem sabendo o que ela quer. E na maioria das vezes, quando ela vem sabendo o que ela quer, quando a gente mostra tudo, ela muda de opinião. Ela fala, Tipo eu hoje. ela fala assim, mano, eu acho que isso aqui é melhor. Entendeu? Porque ela fala assim, não, entendi, legal. Porque ela vê outras oportunidades. Porque a gente, às vezes, porque a gente consegue ver o mundo, a gente vê o mundo com o nosso óculos, com a nossa lente. Então, se eu atuo num mercado X, eu só consigo pensar num produto X. Então, você pensa num produto, aquele produto que você pensou. Por quê? Porque você está vendo com essa lente. Mas se eu te abro o mercado inteiro na sua frente, você não tem mais essa lente. Você fala assim, ok, mano, eu acho que isso aqui é melhor. E eu acho que eu vou tentar isso aqui. Entendeu? Então, assim, abre oportunidades que você não está vendo ainda. Então, a gente tira esse óculos que a gente está vendo. E é normal. E com a expertise e também tudo que vocês têm aqui de quantos anos que tem de... Eu, Kaiser, tem 13 anos que eu vivo única e exclusivamente de internet. A cápsula já está fazendo quase 6 anos. Caraca, é muito tempo. Irmão, para finalizar, primeiro eu quero te agradecer. Eu te agradeço, mano. Grande honra. Muito obrigado. Eu queria que você finalizasse esse vídeo da forma como nós conversamos anteriormente, falando um pouquinho pro cara que tá vendo o vídeo, ele de repente o que o cara precisa mesmo não é o que ele acha que precisa, né? Assim como eu vim conversar com você sobre negócios hoje aqui, eu vim com uma ideia. A gente falou sobre negócio. E a gente falou sobre negócios, só que outros negócios. A gente nem falou sobre negócio, né? Fala um pouquinho pra quem tá do outro lado ali, irmão. O que você acha que realmente pode fazer diferença na vida da pessoa que tá no caminho torto? Eu acho assim, eu acho assim, não é nem questão da pessoa estar no caminho torto, não é nem só nesse ponto, mas assim, as pessoas veio até aqui, ou veio até esse negócio por um motivo, né? Muitas das pessoas que começam a me seguir, as pessoas que me buscam, eles começam para poder ganhar dinheiro. Eles começam para entender como que um menino de 30 anos de idade, sem escolaridade, tem jato, tem tudo que eles veem ali, sabe? E daí eles chegam por isso. Isso atrai. E aí eles querem aquilo também. Então a pessoa quer adquirir riqueza, ela quer. E aí, por que ela quer? Eu sei por que ela quer, porque eu também queria. E eu queria por quê? Porque tinha um vazio gigantesco dentro de mim. Tinha um vazio gigante, mano. E eu achava que aquele vazio ia ser preenchido quando eu comprasse a minha primeira casa, a minha casinha. Eu tinha um sonho simples, tá? Meu sonho não era complexo, não. Meu sonho não era ser multimilionário, não. Meu sonho era ter uma casa, um carro e uma moto quitada. Eu pergunto assim, quantas pessoas não têm esse sonho? Ter uma casa, um carro e uma moto quitada? É verdade. É um sonho simples, concorda? E esse era o meu sonho. Aí beleza, aí eu realizei esse sonho. E eu achava que quando eu realizasse esse sonho, eu estaria preenchido. Eu seria feliz, eu estaria tranquilo. Realizei esse sonho, mano, sabe o que eu tive? Medo. Medo de perder a casa, o carro e a moto quitada. Então, tipo assim,
não consegue preencher. É impossível. Aí, beleza, eu fui para uma casa maior. Não, é porque eu preciso de uma casa maior. Aí eu fui para uma mansão. Aí eu fui para um carro maior. Fui para um isso, fui para aquilo, fui para jato, fui para avião, fui não sei o quê. E quanto mais eu tentava preencher com coisas materiais, maior ficava o vazio, mano. Porque, sabe por que fica maior, fica pior? Porque se você veio aqui, você tá pensando assim, mano, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Aí você hoje tem uma esperança de que a sua felicidade você vai alcançar. Se você só não é feliz porque você não tem dinheiro. Quando você tiver dinheiro e você vê que você não é feliz do mesmo jeito, aí você vai querer se matar. Porque você fala assim, porque daí você não tem mais esperança. Você não eu sabe vou te falar que eu cheguei perto disso, irmão. Ué. Quando eu cantava, quem me acompanha que sabe, eu, bem dizer, fiz 10 anos de carreira. O meu último show, inclusive, tá aqui no YouTube. Casa lotada. Tudo que eu queria. Um camarim maravilhoso. Todos os seus equipe. sonhos. Contrato assinado com uma das maiores gravadoras do Brasil. E eu subi no palco pra cantar. E não era nada do que eu queria. Ué. Mas era sabe, você era tentou tipo o preencher com a jato. coisa errada. Era o jato a Ferrari, mas tinha um oco tão grande, porque em público Só a que gente faz era mais, aplaudido. só que dói mais. Dói muito mais, porque você achava que era aquilo. E aí você tem conquistou, aquilo. e não é nada. E aí você fica perdido. Perdido. Então o que eu falo pra todo mundo que tá em casa é o seguinte, ó. Não precisa passar pelos cagadas que eu fiz, pelas cagadas que o Fialho fez, tá? Aprenda com os erros da gente, que é o seguinte, existe um vazio dentro de nós, eu deixo isso claro para todo mundo, falei isso com o Fialho agora nos bastidores, que esse vazio ele é um formato de um quebra-cabeça específico, é uma peça específica, nada mais encaixa ali além daquela peça. Então assim, quando a gente tenta preencher esse vazio com dinheiro, e a gente preenche, a gente fica pior do que a gente estava, porque agora você entende que não é o dinheiro, aí você fica perdido. Aí, não, você acha que é carro, você acha que é mulher, você acha que é putaria, aí você vai preenchendo com um monte de coisa finitas, algo infinito, que é um vazio infinito. Esse vazio não tem fim. Porque esse vazio ele é exatamente do formato de Jesus Cristo, cara. É uma coisa que eu deixo claro para todo mundo. Só tem uma coisa que preenche esse vazio, Cristo. E aí o que eu falo com todo mundo? Mano, faz o caminho inverso do que o Kaiser fez. Porque eu primeiro corri atrás das coisas, para depois eu de fato entender, não, o que preenche isso aqui é Deus. Pronto, eu coloquei Deus no devido lugar dele, coloquei Cristo no lugar dele. Aí coloquei ele realmente no centro, e aí eu realmente alcancei a felicidade plena. Eu tava contando pra você, minha esposa, eu vim pra cá, eu vou ficar uma semana fora, minha esposa falou assim, você vai sentir minha falta? Eu, não. Aí ela, nossa, que sinceridade, né? Eu falei, amor, eu tenho Cristo, não tenho, eu sou completo, você tá entendendo? Então, tipo assim, quando eu voltar vai estar tudo normal, a gente vai continuar, eu te amo, você é a mulher da minha vida e tudo mais. Mas, tipo, eu sou completo. E é uma coisa interessante, que eu sei ser feliz com um jato de 12 milhões de reais, com um carro de 2 milhões e meio, eu sei ser feliz com as mansões que eu tenho, com as empresas, com os funcionários, eu sei ser feliz com uma bicicleta, com um Fiat Uno, com tudo, porque a minha felicidade não está em nenhuma dessas duas coisas, a minha felicidade está nele. Então assim, quando a gente entende que, opa, eu liguei na fonte, sabe? Eu liguei na fonte da felicidade plena, aí você entende, aí, mano, tudo em volta faz assim, ó, tipo assim, parece que todas as outras peças do quebra-cabeça se encaixam, tudo vai se encaixando nos seus devidos lugares. Algumas coisas podem demorar um pouquinho, outras vão acontecer imediato, mas tudo vai se encaixando. Então assim, se quem está assistindo tem esse vazio, e acho que 99% das pessoas têm esse vazio, até as pessoas que já conquistaram grandes coisas têm esse vazio, entenda que esse vazio não pode ser preenchido por dinheiro, nem por mulheres, nem por fama, nem por poder, nem por nada. Esse vazio só pode ser preenchido por aquilo que ele foi programado para ser preenchido. Ele foi criado para ser preenchido por algo. Então falta algo em nós. E esse algo que falta em nós é uma conexão direta com a fonte. Essa conexão direta com a fonte só é possível hoje através de Cristo. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho mesmo. Esse é o único caminho de verdade. É legal você falar isso dessa forma assim, Kaiser, porque, como eu sempre digo, o pessoal clica no vídeo para ver algo mirabolante. E aí em todos os vídeos do Kaiser, do fulano, do ciclano, todas as pessoas bem-sucedidas, a gente encontra, na grande maioria das vezes, um padrão. E uma das coisas que eu tenho mais identificado nos últimos meses, esse padrão, é Deus. É Jesus. E até fora da gravação que eu estava falando pro Kaiser, eu não sei explicar isso. Eu queria tentar explicar para as pessoas, mas parece que eu não consigo. E o Kaiser falou, não, mas é assim, é quase inexplicável, né? Porque antes, como eu te falei, eu cantava e viajava e tinha um vazio. E agora, cara, eu às vezes fico 12 horas trabalhando direto, com uma alegria, o meu coração com uma energia enorme, parece que Deus tem colocado as pessoas certas na hora certa. Exato. Parece que assim, antes eu me esforçava 10 para ter 2 de resultado. Hoje parece que eu me esforço 2 e tenho 20 de resultado. Exatamente.
é como se fosse algo mágico. Pode parecer mentira, é como se fosse mágico. Mas o dia que eu entendi, Alinhamento. como se fosse Deus... eu sei que muitos vão dizer que eu sou esquizofrênico, mas é que eu entendi como se fosse o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Falou pra mim assim, eu tava pensando, né? Eu vou largar a música e vou fazer o que da minha vida? E aquela voz dizia, cara, larga o que você tem de bom, que vai ter algo melhor. Uhum. Só que você largar o que você tem de bom é muito difícil. É aquilo que você conhece, né? Como o melhor. É aquilo que a gente conhece como melhor. Só que às vezes o melhor de Deus é muito melhor do que qualquer coisa Mas que isso a gente é bíblico. A experimentou. palavra diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos já ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O que quer dizer esse texto na linguagem de hoje? Zé, o seu maior sonho, o meu é maior do que o seu. É isso que Deus está falando com nós. Tipo assim, mano, sabe aquele sonho mais louco que você tem? O meu sonho para você é melhor do que esse. É isso que Deus está falando com a gente, entendeu? Nessa passagem. Amém. Basicamente isso. É bem como você falou, né? Eu tinha um sonho de ter uma casa normal. Um carro é uma moto quitada. É o que você tem hoje, né? E o mais legal... E o que eu tenho hoje é Deus, é Cristo. Amém. Então é justamente isso que eu ia falar. O mais legal de tudo que você tem é aquilo que não é tangível, né? Que não é, que você não pode tocar, apertar, vender, negociar. Que é Deus. E por que é legal a gente falar sobre isso? Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo, o pessoal perguntava muito sobre minha religião. E eu falei que eu não tinha religião, não tenho nada contra. E eu acho que quando você entende que Deus é algo que, pelo menos para mim, Deus não é nada opressivo, pelo menos não comigo. Não é. Ele realmente como se eu conhecesse, por exemplo, hoje eu conheci o Kaiser pessoalmente. Eu senti uma energia tão boa vindo de você. E antes, no mundo da música, por exemplo, eu sentia exatamente só o contrário de muitas pessoas. Sabe aquela pessoa que você conhece uma energia ruim, algo escuro? Sim. E eu até te perguntei, fora das câmeras, isso é normal? Eu tô ficando louco? Ou isso é uma coisa de Deus? Porque às vezes a gente chega num lugar e se sente muito mal. Sim. Ou se sente muito bem. Sim. Né? E no seu caso, isso, na tua opinião, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo, isso é a presença do Espírito Santo. Isso é o mundo espiritual, sabe? Você vai sentir que vai ter coisas que vai sugar de você a energia. É tudo energia, né? E vai ter coisas que vai te aumentar a sua energia, que vai te dar mais energia, que vai contribuir. Então tem uns que vai vir somar e tem uns que vai vir subtrair. E você tem que conseguir ter essa sensibilidade de você saber quem que veio para subtrair, quem que veio para somar. E não quer dizer que você tem que descartar quem veio para subtrair. Às vezes você consegue converter o cara que veio para subtrair. E não estou falando de converter de um ponto de vista religioso, tá? Eu sou anti-religiosidade, eu não gosto de religiosidade nenhuma. Eu te comentei, eu creio que Jesus Cristo veio para abolir a religião, ele não veio para criar uma religião. Então, assim, eu deixo isso bem claro. Então, para mim é esse o propósito. Mas, assim, não do ponto de vista religioso, mas converter no seguinte, assim, às vezes você consegue converter uma energia negativa numa energia positiva, mas se aquela pessoa tiver aquele desejo, porque às vezes a pessoa só está triste com a coisa que aconteceu na vida dela. Então, você consegue, às vezes, toma aqui um gás de energia e explode, entendeu? E você vai sentir sair o poder, sentir sair a virtude, vai tudo isso aí. É bem complexo e simples, né? Na verdade, é aquilo que eu falei, o Jesus Cristo é top, Deus é perfeito, que ferra só os fã-clubes e as torcidas organizadas. Os fanáticos. Exatamente sobre isso, porque o que acontece? Há um tempo atrás, principalmente quando eu perdi minha mãe com 15 anos, eu culpava muito Deus por algo que eu não entendia. Exatamente como você falou, putz, eu tenho 5 sócios, eu sou o único cara temente a Deus, dá errado pra mim. Então a gente fica tentando colocar a culpa, né? Exato. Só que eu não sei, parece que de um tempo pra cá, o Espírito Santo, Deus me tocou de uma forma tão grande, é como se nem se eu quisesse ir pelo caminho errado, eu já não podia mais. Eu já não tinha mais força pra fazer aquilo. Isso é um ponto interessante, que um dia eu comecei a pesquisar, cara, como que eu sei que eu sou salvo? Ser salvo é, tipo assim, ter a certeza de que você vai pro céu. Aí eu pesquisei, fui perguntando para Deus, e eu fui entender como que eu sei que eu estava salvo. Sabe como você sabe que você é salvo? A resposta que eu encontrei é que quando você sabe que está no caminho certo, quando você vai para pôr o pé para fora do caminho, você toma uma chicotada e volta pro caminho. Então, tipo, você vai para mudar o caminho, toma um peteleco na orelha e fala, não, moleque, volta para cá, que aqui que é o caminho que eu quero que você anda. Então, porque o pai só corrige o filho que ama, concorda? Claro. Quando ele abre mão de correção é porque ele não tem mais esperança sobre aquele filho. Da mesma forma, Deus corrige aquele que ele ama. Então, quando ele ainda está corrigindo, é porque ele tem esperança.
Caraca, muito forte isso. A gente veio para falar aqui de negócio, mas a gente falou de negócios, né? É muito importante. Irmão, eu quero agradecer você pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade. Mano, grande honra. Se eu pudesse pagar, não teria como pagar esse tempo que você tirou aqui. Pode ter certeza que o que a gente conversou fora das câmeras, eu tô tremendo até agora porque foi muito forte, foi muito tocante. Vai frutificar. E até o Cássio falou, você quer gravar amanhã? Porque acho que ele viu que eu tava meio emocionado com o que ele falou. E eu senti no coração de gravar hoje, porque talvez amanhã eu não fizesse as mesmas perguntas de hoje. E talvez as perguntas que eu te fiz hoje toquem o coração de alguém que tá vendo o vídeo. Não tem a menor dúvida. Né? E o cara vai dizer, cara, era isso que eu precisava ouvir nesse momento. Era só essa chavezinha que eu já sabia. Mas eu tinha que ver o cara. Uma confirmação, né? Lá com um fialho, o cara da academia, o cara do. Putz, juntou os dois. O cara entrou no vídeo de repente achando que nós ia falar aqui de Kaiser Maromba. E o cara saiu daqui, na verdade, com uma coisa que eu acho muito legal. A resposta para todas as perguntas. Verdade. Né? A paz que excede todo entendimento. É verdade. Eu, cara, só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. Eu sei da dificuldade que é tá no nível que você tá e tirar um tempo pra ajudar as pessoas que estão vendo o vídeo e pra me ajudar, porque você me ajudou demais também. Então eu só tenho gratidão, quero que Deus abençoe muito você, Amém. Tua família, Amém. Todas as pessoas que te cercam, os teus profissionais que são incríveis. E uma coisa que você me falou lá dentro, quando a gente estava em reunião, eu queria repetir aqui um aprendizado que eu tive com você. A empresa que você tem, a família, seus amigos, eles são, na grande verdade, na maioria das vezes, um reflexo do seu exemplo. Né? Então, se você, no teu caso, teus funcionários aqui são todos, pelo menos os que eu conheci, super educados, humildes, super dedicados, prestativos pra caramba, porque eles têm um exemplo, que é você, que é o cabeça da empresa. Às vezes o cara que tá vendo o vídeo, ele não tem no pai dele exatamente o exemplo, né? Mas assim como você falou, ele pode ser o cara que vai começar a mudar o jogo. Sim. Ele vai cortar essa maldição. Sim. E ele vai começar a ser o exemplo dali pra frente. Né? Então acho que de repente, esse conselho de repente pode mudar a vida de qualquer pessoa que tá vendo, porque mudou a minha hoje. Sim. Quando a gente conversou, quando você me mostrou o que você me mostrou. Eu postei uma frase sobre isso uma vez, tipo assim, você não tem culpa de vir de uma família pobre, mas vai ser você culpado se você deixar uma família pobre. Então você não tem necessidade de você deixar. Você pode ser e fazer diferente. Mesmo que você não tenha recebido, você pode ser aquilo que você não recebeu. É uma decisão, mano. Tudo tá aqui na mente, mano. O poder é sobrenatural que tá na mente. É tão sobrenatural que a gente subestima e a gente não dá valor e a gente deixa de qualquer jeito e não pode. Tem que vigiar mesmo. Vigiar, assim, colocar um cabresto mesmo nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pensa. Porque as coisas que a gente pensa produzem as coisas que a gente fala. As coisas que a gente fala produzem as nossas ações. As nossas ações produzem os nossos hábitos. Os nossos hábitos mostram o nosso caráter. Então, assim, tudo começa aqui, ó, num pensamento, mano. O seu caráter começou num pensamento. Então, tudo começou em um pensamento. Olha o poder de tudo que está à sua volta. Em um único pensamento. E a gente não dá o devido valor a um único pensamento. Então, assim, é exatamente isso. Verdade. Irmão, só para encerrar essa conversa agora de vez mesmo. O cara que tá vendo o vídeo, ele quer buscar Deus, mas não sabe como. Essa é a pergunta mais inteligente que você poderia fazer, mano. As pessoas tentam criar uma dificuldade para chegar em Deus, sabe? Eles tentam colocar pedágios para chegar em Deus, criar uma estrada muito longa para chegar em Deus. Só que o caminho para chegar em Deus é muito simples, né? É Cristo. Esse é o ponto. Então, assim, é entender que Jesus Cristo já pagou o preço, que Ele já levou sobre si toda a nossa imundícia, tudo aquilo que havia errado, Ele já pagou o preço, que não existe nada que a gente possa fazer, que a Bíblia diz que as nossas maiores obras, nossos maiores feitos são como trapo de imundícia para Deus, que é como pano de menstruação, pano que era envolto na lepra antigamente. Então, assim, não existe nada que a gente possa fazer, mas sim tomar parte daquilo que Ele fez. Esse é o único caminho para Deus. Entenda que isso não é uma pessoa que está aqui, eu tenho que ir lá no Fialho, eu tenho que ir lá no Cais, eu tenho que ir lá num pastor tal, eu tenho que ir num padre tal. Não, tem que chegar nele direto. Então você chega nele direto. Como que você chega nele direto? Você chega nele, aí, mano, onde que ele está? Está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Ele habita em nós. A palavra diz que no final dos tempos derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Então, assim, toda a carne quer dizer toda a carne. Não é metade da carne, ou a carne que me ama, ou a carne que me conhece. Não, é toda a carne. Então, está em todo mundo. Então, como que a gente fala? Pai, Senhor, eu quero conhecer mais de você. Jesus, vem morar no meu coração.
eu abro a minha vida para você, eu quero que você venha morar na minha vida, eu quero que você comece a mudar a minha história, eu quero te conhecer de verdade. Entra na minha vida, porque ele é um cavaleiro. Ele não entra se você não der permissão. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e eu cearei com você. Então a gente vai jantar, vai ter uma festa, vai ser legal. Se você abrir. Então depende da gente abrir. Então o que a gente faz? A gente abre. Só é simples, fala assim, onde que a gente estiver, de qualquer lugar. Jesus, eu abro meu coração para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Eu abro meu coração para você nesse momento. Entra no meu coração, muda a minha história. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer o Pai, eu quero conhecer o Espírito Santo. E eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. É uma coisa simples assim, em qualquer lugar, mano. Aí ele mesmo, ele vai começar a produzir, vai começar a guiar, vai pro lugar tal, vai pro caminho tal, faz isso, faz aquilo. E o caminho mais certo de todos é ler a Bíblia. Deus já deixou o manual do fabricante. No manual do fabricante já está especificado tudo lá, mano. Então, tipo assim, não é que ele vai ficar bolado se você fez uma tatuagem. Não tem tatuagem, não tem nada errado com isso. Não tem nada de errado. As pessoas ficam, não é que ele vai ficar bolado com isso. Ele colocou o manual e, segundo o manual dele, ele vai dizer as coisas que você vai funcionar mal se você tiver feito. Então, tipo assim, cara, o carro ele vai arrancar de segunda, mas ele é melhor se você arrancar ele de primeira. Entendeu? Então, o manual dele, a Bíblia é isso. Cara, você vai funcionar se você fizer desse caminho, mas você vai funcionar melhor se você fizer nesse caminho aqui. Então, essa é a Bíblia de verdade. E quando a gente entende isso, é Deus e a Bíblia. Não precisa de mais ninguém, mano. Não precisa de mais ninguém. A gente precisa de Deus na Bíblia, e aí a gente vai conhecendo ele, aí ele vai trazer a quem se for necessário alguém, ele mesmo vai trazer, ele vai conduzir, ele vai cuidar. Incrível isso, cara. Porque exatamente quando você está falando, parece passando um filme na minha vida, porque é exatamente o que aconteceu na minha vida nos últimos 6, 7 meses pra cá. E quem tá acompanhando o canal sabe, a mudança que eu tive de vida é algo assim surreal. Quem me conhece, às vezes, não me reconhece também. Que bom. Né? E eu tenho certeza que isso é graças a Deus, que é graças ao Espírito Santo, e que me trouxe hoje aqui para gravar com você. Para de repente trazer uma palavra para quem está vendo o vídeo. Com certeza. E mudar a vida de alguém, de repente tirar alguém da depressão, alguém que está pensando até em tirar a própria vida. Com certeza. E você já falou, né, que já pensou nisso? Já pensei, já fiz isso. E até o meu testemunho, quem pensa nisso, quem passa por esse tipo de pensamento, aqui embaixo na descrição. Pesquisa sobre o meu testemunho, porque o meu testemunho tem muito assim, pessoas contando que pensavam em tirar a vida, e depois de ver o meu testemunho, de ver a minha história, a pessoa desistiu e a pessoa viu que há esperança. E é isso que eu tento deixar minha vida ser, sabe? Tipo assim, mostrar que há esperança. Não preciso ensinar, não preciso ficar falando, não preciso fazer nada. A gente vive daquilo que a gente foi feito para viver, e aí as pessoas olham e falam, cara, que isso? Eu quero viver assim também. Eu falo, não, porque eu tô vivendo de acordo com esse livro aqui, entendeu? Aí, cara, vou ler esse livro, vou viver de acordo com esse livro. O livro top 1 mano, é a Bíblia. Tá lá, Pô, manual do fabricante. Muito obrigado mesmo, Tamo de coração, junto, cara, mano. por esse tempo. Deus abençoe. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, galera. Aí. Obrigado. E deixem perguntas aqui, cara. Por favor, deixem perguntas. De repente, numa próxima oportunidade, eu vou estar sentando com o Kaiser. E pode ser sobre Deus, sobre negócio, sobre o que você quiser. A sua opinião é muito importante. É para você que a gente faz esses vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Valeu.